Boa noite para todos aí os que estão nos acompanhando nesse novo episódio da Lomcast. Hoje vamos falar sobre brand techs, como fazer branding justamente em negócios escaláveis, onde tem um monte de mudança, tem um monte de transferência de informações muito rápidas e como que a gente mantém a essência da nossa empresa nesse contexto todo. E para isso temos uma pessoa que é especialista, para falar, que é o Gustavo Hansen, que ele é CEO da GH Brand Tech, né? Então aí já sabem por quê do nosso título da Longcast. E, bom, hoje vamos falar justamente de todos esses assuntos. Algumas perguntas vocês me mandaram, né, ali pelas redes sociais e justamente vamos perguntar para ele algumas coisas que são dúvidas de vocês e que realmente a gente quer, né, que vocês também saiam daqui aproveitando ao máximo todo esse conteúdo. Então, não vou deixar vocês esperando mais. Vou convidar aí de novo aí o nosso convidado, que aí já tinha aparecido, né, no começo, mas vamos começar aí a conversar com o Gustavo. Deixa eu chamar ele aqui. Aí, ó. E aí, Ô, Gustavo, tudo bom? tudo bem, tudo bem. Bom estar aqui, hein, cara. Excelente. Muito obrigado por me receber aí. Obrigado por pessoal estar ouvindo aí também. Vambora, vamos falar de Brentec, cara. Bora embora, né? Vamos falar de Brandtech. Bom, uma coisa que você sabe e que é proprietário, digamos assim, esse termo, né, de Brandtech e como você já vem, né? Depois você conta um pouquinho também da tua trajetória, pelo menos os grandes marcos de como que você chegou ao branding e às Brandtechs, né? Depois tem o livro também, que seria bacana que você traga e convide todo mundo a ler. Mas, então conta para nós, Gustavo, eu agradeço demais a tua presença aqui e eu tenho certeza, né, como falamos fora de câmera e antes na preparação desse episódio, tem muita coisa que as pessoas têm dúvidas, né? O branding funciona nesse contexto louco das tech, das startups, das scale-ups e tudo demais. Então, me conta um pouco só para a gente como que você chegou a esse contexto e como podemos já começar a falar sobre esse assunto. Boa. Não, legal. Vamos falar um pouquinho, cara. Bom, branding, na verdade, cara, tá na minha origem, né? Na verdade, a gente fundou a GH faz quase 18 anos já, então faz bastante tempo que a gente trabalha nesse mercado, né? E a gente começou operando no branding tradicional, né? Para quem não sabe direito, entende um pouco o que que é branding. Branding, na verdade, é a capacidade que uma empresa tem, que uma marca tem, de criar um território que ele seja identificado, que seja quase que um atalho na cabeça da pessoa, do comprador, para esse produto, para esse serviço, para a solução. Então, esse na verdade é o grande segredo, né, de grandes marcas que a gente tem, é essa capacidade das marcas terem um território. Então, lembrei que eu preciso comprar um computador, a minha primeira opção é a Apple. Lembrei que eu preciso comprar um celular, minha primeira opção é o iPhone. Lembrei que eu preciso comprar um copo, tal marca vem na minha cabeça. Então, esse atalho, essa capacidade de gerar esse atalho que a gente chama de marca, que a gente chama de brand, né? E o branding, o ING no final, é a capacidade que essa empresa tem, que esse negócio tem, de fazer uma gestão eficiente desse ativo, né? Que é uma marca forte, né? Que a gente chama uma marca, esse ativo ele precisa de trabalho para a gente conseguir permanecer com ele funcionando, né? Então esse branding tem essa capacidade. E a gente começou isso muitos anos atrás, numa cidadezinha lá do Rio Grande do Sul, lá do Brasil, chamada Santa Rosa, uma cidade pequena de 70 mil habitantes, e a gente, enfim, começou a estudar esse assunto, entrar dentro desse assunto de cabeça, a gente viu que tinha alguma coisa diferente nessas grandes empresas que tinham essa capacidade de construir esses territórios, falar: "Cara, o que que esses caras fazem?". A gente descobriu esse negócio chamado marca, começou a estudar e aí entrou na veia do branding propriamente dito, né, o branding não esse branding que a gente vê hoje, esse formato que a gente vê hoje, que a gente chama ele de brand tech, né, essa combinação de brand tech, mas um branding bem tradicional, feito nos modelos tradicionais, tá. Isso faz bastante tempo atrás. E aí, por um acaso do destino, a gente começou naquela época, a gente já começou a operar dentro da internet. Então, a GH é uma das primeiras empresas do Brasil, na verdade, a operar dentro da internet, a vender serviços de maneira internacional, a vender pela internet serviços brasileiros, né, de criatividade, etcétera. E a gente começou isso lá atrás, há muitos anos, e a gente sempre foi a empresa que operava no digital, né. E aí por um movimento que a gente fez, a gente acabou indo para o Vale do Silício, a gente acabou indo para São Francisco, em 2016, 2015, 2016, e em São Francisco,
né, lembrando que o boom da internet foi 2000, 2003, 2004, 2010 a gente estava vivendo um pouco desse boom aqui no Brasil, 2015 a gente vai para o Vale então, né, para o Vale do Silício, a gente vai para São Francisco, etcétera, e começa a interagir mercado, que é um mercado de scale-ups, que a gente chama, né. Esse termo não existia ainda, eles falavam startups, né, mas é um mercado que depois a gente ficou conhecido como scale-ups, que são empresas que começam e que escalam muito rápido, né. Aqui no Brasil, por exemplo, um grande exemplo que todo mundo conhece é o próprio Nubank. Então, cara, lá atrás, como pode, né, e essa era a nossa tese, isso vinha na nossa cabeça, como pode o Nubank, uma empresa desse tamanho, que surgiu numa casa aqui em Pinheiros ou na Vila Madalena aqui em São Paulo, com 20 pessoas, ter um valor tão alto para o mercado, conseguir construir um território tão forte e o consumidor criar esse desejo por essa marca tão forte, né. Então, a gente começou a estudar isso. A gente começou a tentar decifrar o que fazia essas empresas que há 2, 3 anos atrás nem existiam, começar a escalar tão rápido, começar a ganhar tração tão rápido. Foi aí então que a gente aí os sócios da GH foram para as universidades americanas, enfim, a gente começou a estudar, um monte de nerd maluco estudando, a gente passa então a entender que os efeitos de uma marca forte, bem construída, dentro de alguns elementos, de algumas características dessas marcas, que é a capacidade da marca ser o grande expansor do mercado, que é como se fosse uma, de novo voltando ao caso do Nubank, né, ele na verdade ele entra no mercado tentando provocar uma coisa diferente, então ele não é mais uma marca dentro de um espaço financeiro, ele vem meio que quase pra brigar com o espaço atual financeiro que existe, tá. Então isso é uma característica, né, de marcas, né, que tem esse que a gente chama de brand tech. Então, a partir desse entendimento, a gente começou a perceber isso como padrão, né, em várias marcas lá de São Francisco, várias marcas daquela região do mundo, e a gente começou então a documentar essa metodologia, a falar: "Cara, como que esses caras fazem, o que esses caras fazem, quais o passo a passo que eles fazem para conseguir sair do zero, de não ser conhecido como ninguém, até valer bilhões de reais por causa da marca do território que eles carregam", tá. Foi daí que surge, então, o que a gente chama de Brand Tech. A gente cunha esse nome, né, na primeira publicação que a gente fez, a gente cunhou esse nome, a gente chamava isso o primeiro nome, na verdade, eu nunca contei isso, né, vai ser vou dar uma primeira Primícia, primícia. a primeira vez. A primeiro nome da metodologia chamava Inspire, tá, que era uma característica que a gente via de os founders, né, era um negócio chamado founder-led growth, então o founder, o criador da empresa, ele era uma marca do negócio. Então ele inspirava as pessoas a usar essa marca. Isso eu falando de 2015, né. Então a gente chamou essa metodologia em primeiro lugar de Inspire, tá. E ainda esse artigo foi publicado em vários locais do mundo, se alguém os micreiro aí pesquisar Inspire metodologia de marcas, vão achar essa metodologia original. E 2 anos depois, então, eu juntamente com meus sócios, aqui o Thiago Oliveira e o Thiago Leonardinho, a gente escreve então, o que vem a vir depois de se tornar o livro Brand Tech, né, que aí é a publicação oficial que a gente começa a desenhar essa metodologia mesmo. Que legal, digamos assim. Veja como é pela observação, pela curiosidade e porque vocês estavam vendo, pô, se tem empresas que estão conseguindo, por que não a gente transformar isso em um modelo e escalar? Vocês também, digamos assim, vocês queriam ver as empresas escalando, mas queriam ver a sua empresa também escalando nesse quesito, né? E Gustavo, assim, vamos começar por uma premissa que se falava muito, hoje se fala menos, mas continua sendo, digamos assim, o claimer para vender o branding. Muitos dizem, não, mas é que o branding é para longo prazo, né? E aí a gente chega em um contexto como o que você colocou ali, das startups, das scale-ups e demais, e daí não existe muito esse longo prazo, não se sabe o que vai acontecer para frente e nós precisamos, né, trabalhar intensamente o presente. Como que fazem essas empresas ou esse tipo de empresas para manter a essência, a frescura, a, a, a clareza, digamos, aquilo que elas são,
sendo que tem um turbilhão de atividades e coisas que precisam ser validadas e trabalhadas. Como que funciona nesse contexto a marca, né? Legal. É, cara, a primeira coisa, assim, que dessa pergunta que você fez, cara, cara, já hoje em dia, que assim, ó, quem entende um pouco, pelo menos, de escala, de negócio, já consegue hoje ter uma clareza super, específica, né, de como é que o branding ele retorna em ROI, tá? Retorna em retorno financeiro. Hoje eu já não considero mais um problema isso. Há 5, 6 anos atrás, sim, tá. Quem sabe para empresários novos, quem sabe para empresários que não estão tão conectados com escala, ainda essa dúvida ainda existe, né, essa fica meio dúbio, né, de: "Cara, tá, mas por que que eu estou investindo em marca, em branding, né, como é que eu tenho retorno disso? Como é que eu vejo isso na venda, né, o impacto disso na venda, né?". E hoje, na verdade, tem diversos modelos que a gente mede o retorno disso, assim. O retorno do branding ele é muito medível hoje em dia, né, com todos os sinais e com todas as coisas que a gente consegue trabalhar. Inclusive a Brand Tech é base disso, porque a Brand Tech é branding mais tecnologia. Quem mede, na verdade, é a tecnologia, são os sinais que a tech me dá, que a gente consegue medir. Então, na verdade, cara, a resposta do porquê investir em branding ou o ROI do branding é muito simples. O branding ele é uma ferramenta que tem a capacidade de transformar reputação em receita. Então, Bem, aquela reputação, ela consegue se transformar em venda. Tá, e como é que a gente mede isso? Cara, vou dar um exemplo, tem negócios que a gente consegue medir a força do branding, por exemplo, no tempo de fechamento comercial. Então, eu tenho uma marca fraca, o meu tempo de fechamento é 40 dias. Se eu tenho uma marca forte, portanto eu tenho reputação, portanto eu passo mais confiança do meu consumidor, quem sabe eu fecho em 15 dias. 15 dias é mais do que 50% do resultado de valor de marca, de experiência que eu tenho de marca. Então, pô, isso é medível em vendas propriamente dito. E assim sucessivamente, nós temos N formas e de medir esse impacto que se tem hoje, né. Então se é simples assim, cara, se branding não fosse relevante, nenhum canal de TV existia. Se branding não fosse relevante, não existia o modelo de anúncio que tem hoje. Se branding não fosse importante, iPhone provavelmente ou você nem compraria o teu iPhone que você tem na mão, você não compraria, porque você compraria? Esse iPhone não é produzido no Brasil. Se custa 10, 12 mil reais e o outro aparelho mais, né, 14 mil reais agora, nesse momento que a gente tá falando, acho que tá 14 mil reais no Brasil. Se eu tenho um aparelho que tem praticamente as mesmas funções, entre aspas, do que o teu iPhone que custa 7, você vai lá e paga 14, o que que você acha que são esses 7 mil reais de diferença? É nuvem? É ar? Não, é reputação, isso é branding. Então, que legal. a de o mesma pessoa que pergunta como é que ela enxerga o retorno do branding, é o mesmo cara que compra o iPhone 17 2 dias depois que ele saiu. Entendeu? Ou na verdade, é muito simples de medir branding, é muito fácil de medir branding, não chega a ser um grande problema pra gente medir branding. Então, a gente sempre diz assim: "Cara, quanto mais forte a marca que você tem do seu negócio", olha que interessante isso, tá, pra quem tá tocando negócio aí. Quanto mais forte a marca que você tem, maior reserva de mercado você tem na tua mão. Mais reserva. Você está reservando aquele mercado para você. Então, o consumidor, o teu cliente, ele está te dando a preferência de fazer negócio para você, com a sua marca. Você criou confiança em cima dele. E lembrando que confiança é um dos pilares que leva a gente, como ser humano, comprar de alguém ou fazer uma transação, né? Então, esse processo de confiança é o que a gente busca dentro do processo de branding como um todo, né. Então, o o o o branding em cima disso também, ele aumenta o meu valor do negócio, né. Então, imagina que uma marca mais forte, ele permite eu cobrar mais, vender mais rápido e manter meu cliente engajado por mais tempo, Com certeza. entende. Então, Legal. cara, o negócio fica mais permissivo, então tem N coisas que acontecem nesse processo de reputação, né. Então Legal. é um negócio que a gente já venceu, na verdade. Hoje em dia é muito Sim. fácil da gente enxergar isso. Interessante porque é nisso que você comenta, digamos assim, primeiro tem a briga profissional, né, interna entre os profissionais de branding, marketing, né, performance e tal. Todo mundo quer pegar para si esses indicadores, mas o que você comentou agora é muito relevante em que ponto? Pô, se eu consigo ver branding mesmo na venda, mesmo na questão concreta da conversão, quer dizer
que, digamos, nenhuma área isolada, digo, nenhum departamento pode se apropriar. Ah, o comercial, o indicador de vendas é meu. Espera aí, porque parte dessa venda acontece porque existe uma confiança, parte dessa venda acontece porque tem um bom produto. Então, digamos assim, querendo ou não, a venda em si, ela é um conjunto de muitas coisas que muitas vezes, né, quem apresentar primeiro lê o crédito. Não, não. Então é a campanha de marketing que nós fizemos que trouxe esse resultado. Tá, mas você faz a campanha e ninguém confia em você. Será que o pessoal comprava do mesmo jeito, né? Então isso é legal que você traga esse dado de que o branding também faz parte desse processo e justamente o que você falava com o iPhone. Eu posso até querer comprar o iPhone, mas talvez não ao preço que ele está sendo vendido, né? Eu teria, digamos assim, uma margem menor porque eu tenho uma marca mais fraca, né, me oferecendo aquele produto, né? Então bacana esse ponto, né? E em relação assim ao branding tradicional, vamos chamar assim, tá? De setores mais tradicionais, onde não tem talvez toda essa velocidade, se bem que hoje está difícil não ter uma velocidade tão grande em qualquer lugar, mas sabemos que a parte de tecnologia tem muita mais velocidade em seu processo. Mas como que se diferencia de uma fazer branding para uma tech ou fazer branding para, sei lá, né, uma marca indústria, por exemplo? Sim. Essa é uma boa pergunta, tá. Normalmente, assim, o que a gente chama de branding tradicional e a brand tech, ela tem algumas diferenças fundamentais. Primeira delas é que, assim, o branding tradicional, normalmente ele considera a empresa como um todo, como um grande público, tá. Por mais que tenha os subpúblicos dentro da empresa, as personas, né, os ICPs, eles nem usam esse termo ICP no branding tradicional, as personas, né, do negócio. Então eles meio que posicionam a companhia para um cliente só, tá. Eles fazem isso através de um grande projeto de branding. Então, por exemplo, sei lá, cara, eles fizeram um projeto que demora 6 meses pra acontecer, um projeto de branding que faz 6 meses, 6, 7 meses estudando o mercado, etc, etc, e lança um grande projeto de branding, tá. A Brandtech não, ela quebra essa lógica. Ela faz o seguinte, ó, ela faz: "Ó, dentro do meu negócio, eu tenho vários ICPs". ICPs são Ideal Customer Profile, ou seja, eu tenho vários tipos de cliente. Vou dar um exemplo aqui, tá. Nós estamos trabalhando, nesse exato momento, com um grande banco do Brasil, um dos maiores bancos do Brasil, gigante, tá, privado, banco privado gigante, banco gigante. Então, cara, quando eu vou olhar os públicos que essa marca atende, tá, ela atende praticamente todos os públicos. Só que com ofertas diferentes, momentos diferentes. Então eu não crio um posicionamento só, eu crio um posicionamento para uma tribo. Eu crio um posicionamento para um grupo de pessoas que são o meu ICP. E eu vou criar um subposicionamento para outro ICP. Eu vou criar um outro posicionamento para outro ICP. E isso vai mudando ao longo que o produto vai evoluindo, que o mercado vai evoluindo, que essas tribos vão evoluir. Então imagina que eu tenho uma tribo específica que vai comprar aquele produto ou serviço, vai usar aquela ferramenta de um jeito. Vamos lá, vamos dar o exemplo de builders. Então, é um banco que atende, que está construindo uma solução para as pessoas técnicas do Brasil, mas também ela tem um público que é um institucional, que é a Faria Lima, ela tem um público que é um empresário, que é quem é o dono da conta, ela tem um público que é o executivo, que é um cara de carreira totalmente diferente. Então, eu tenho grandes ICPs aqui, que eles não estão dentro da mesma vibe. O produto é o mesmo, mas eu tenho versões deles para cada um desses ICPs, portanto eu tenho posicionamentos para tribos diferentes. Lá na tribo de builder, eu vou falar como um builder, eu vou falar como um cara de tecnologia, eu vou construir um micro-universo para aquele cara poder me consumir. Lá no cara do executivo, se eu falar como builder, velho, não combina. Ele não consegue se conectar, entendeu? Então, o projeto e aí que vem o processo. Um projeto de brand tech, ele é muito mais permissivo ao longo do tempo, ele se atualiza conforme o público se atualiza. Então, ele é integrado um projetos de growth, por exemplo, né. Growth é uma outra negócio que a gente conheceu lá em 2015, que estava começando o negócio de growth, e a metodologia meio que ela se funde no projeto de growth, né. Que o growth ele ajuda a eu chegar nessas tribos de maneira mais simplificada, e os sinais de volta da parte da tech voltam para mim poder melhorar a minha estratégia de branding.
Então, o caso do Nubank é muito interessante, porque veja bem como é que ele foi lançado. Ele foi lançado através de um modelo de indicação, que você recebia em casa com o código, que você podia convidar 10 amigos para também entrar numa lista, e a partir dessa lista, se você fosse sorteado, você também ganhar. Pô, olha as tribos que eu tô entrando. E o produto era muito focado dentro de resolver um problema que era: eu vou atacar o cartão de crédito e meu inimigo é o bancão, é o grande banco, é o banco tradicional. Então, analisa o formato aqui que a gente está trabalhando. Se eu fosse trabalhar no modelo tradicional, eu faria um posicionamento para o Nubank que cara, em 6 meses foi trocado 2 ou 3 ou 4 vezes de posicionamento, para públicos diferentes. Só que, cara, se você é um público, você não percebeu o outro, quem sabe, entendeu? E essa é a capacidade que uma scale up tem, de você construir marca para várias tribos, de você construir valor para várias tribos e você integrar isso nativamente dentro do formato de distribuição deste posicionamento, tá. Você Legal. distribuir essa mensagem no canal nativo desses caras e falar do jeito que esses caras falam. E eu capturo o dado nativamente por tecnologia. Aí entra a MarTech, entra a parte tech. Então, cara, é isso que forma a base de uma brand tech, entendeu? Legal, legal. E aí, eu vou me pular umas 3 perguntas para frente, mas aqui agora eu também me empolguei, né, e você falou umas coisas ali que eu quero justamente trazer, né. E nesse momento de você ter vários, né, como se foram personas, né, para manter aí o mesmo a mesma linguagem, né, mas eu tenho várias personas, eu atendo elas, me comunico e me conecto em canais e de maneiras diferentes. E aí vem a pergunta, né, bom, vocês já fazem isso, né. Qual que é a cola, digamos assim, o fio condutor de tudo isso aí? Porque vamos dizer assim, se eu ficar olhando para todas as tribos, me comunicando com elas de um jeito diferente, aonde fica a identidade da empresa, né? E vocês colocam, pelo menos o que eu lia no livro, justamente, né, a borboleta, justamente no centro o propósito, né? O propósito é aquilo que faz todo o resto acontecer. Mas como que vocês enxergam, digamos assim, toda empresa precisa de um propósito, toda empresa deveria saber qual é o seu propósito e qual que é o papel do propósito no modelo que vocês estão oferecendo, né? Cara, essa é uma boa pergunta, porque, assim, esse é a parte que se você não tá no dia a dia, fica mais complicada de entender mesmo. Então vamos lá. Propósito é a palavra que conecta tudo isso. Só que aí tem um segredo, tá? Opa, Não é vamos lá. propósito para dentro, é propósito pró cliente. Pró cliente. Este é o segredo, tá? Então imagina de novo, vamos voltar à origem de onde é que esse negócio nasceu, tá? A metodologia da BrandTech, ela tem origem dentro de uma modelagem chamada PLG, que é Product Led Growth, tá? Product Led Growth, ou seja, eu cresço através do produto. Ela inverte um pouco dos papéis dentro do modelo de crescimento de uma companhia. Então, eu preciso construir marca para acompanhar o PLG, o Product Led Growth. Então, a ideia que cola tudo é o propósito, mas não é o propósito para dentro, é o propósito pro cliente. Então, quando eu falo propósito pro cliente, eu estou falando, eu construir um produto, uma solução que no final do dia precisa resolver um problema do cliente, portanto, propósito pro cliente. E é isso que conecta todos esses processos. No final do dia, a companhia é a mesma, que está tentando resolver o problema dos nossos clientes do outro lado. Então, é isso que conecta entre os diversos aspectos, desses públicos. No final do dia, é a empresa, que está sendo representada por essa marca, que quer resolver aquele problema específico que ela se propôs a resolver no seu propósito pró cliente. Então, a grande diferença aqui da metade do centro é: normalmente o propósito é tratado para dentro, ele é algo interno. Aqui a gente trata ele pro cliente. Então, isso é o que cola tudo, tá? Então, Ok. por exemplo, voltando ao exemplo do Nubank de novo, que eu acho que é um exemplo legal que todo mundo conhece, né? Sim, sim. Mas ele passa a, construir, produtos e serviços que resolvam o problema dos clientes. Aí a gente se pergunta: me dá um exemplo real, assim, de como é que isso funciona". É só ver os lançamentos de produtos deles. Recentemente eu vi que eles lançaram um chip de telefone. Sim. Cara, por que que um banco vai lançar chip de telefone? Porque Não, provavelmente eles identificaram um propósito para o cliente deles, que o cliente tinha esse problema, e aí entendeu? veja, e aí
aí acho que, bom, deixa eu colocar aqui a minha percepção sobre o chip, né? Assim como nasceu o Nubank para matar a burocracia do banco, né? Por exemplo assim, qual que era, você falou, qual que era o meu inimigo? Eram os bancões. Mas o que dos bancões? A burocracia, era insuportável abrir uma conta, ter um cartão de crédito. O que é mais complicado do que você comprar um chip telefônico e depois querer gerenciar ele, cancelar ele? Então, justamente dizer, cara, onde há uma fricção, onde há um embate tão forte que a gente pode entrar com simplificação, vamos entrar aqui, né? Então, eu acho que pegaram a questão do chip muito por isso, né? Porque é um lugar onde tem um monte, né, de reclamações por burocracia, né, por falta de conexão. Então, bacana esse exemplo porque traz perfeitamente ali essa questão. E eu gosto também trazer dois pontos que você colocou do propósito que acho fundamental. Propósito para dentro é aquele porquê, beleza, qual que é a minha motivação de por que eu existo. Mas o propósito para fora responde o para que eu existo e o que meu cliente vai fazer com o meu produto, meu serviço ou com a minha existência, né? Então, é para ele, eu existo para ele. Empresa sem cliente não existe, né, Gustavo? Não Digamos assim, existe. não tem como, vive para quê? É, exatamente. Então, É é isso que legal cola isso. tudo. É isso que cola tudo. E essa é a grande diferença, assim, né, se a gente não explica isso, fica às vezes pode ficar meio confuso mesmo, mas é isso que cola. E a galera não tá acostumada a trabalhar com isso, entendeu? A gente trabalhar com propósito para o cliente, né, então é Legal. justamente isso. E aí é nesse meio que você já há tantos anos você trabalha, obviamente que talvez, como você falou, né, existe muito a maturidade da empresa que está em jogo, né. Mas como que você enxerga, digamos assim, porque tem muitas, no meu caso, por exemplo, são empresas menores, né, empresas de pequeno porte, de meio porte e tal. Então, para elas, a questão da performance, digamos assim, hoje, tráfego pago, digamos assim, da comunicação e o vender, 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 para eles o branding não faz parte desse processo, né? Então tem essa discussão, essa dicotomia entre branding versus performance, não como um trabalho em conjunto. Como você enxerga isso, digamos assim? Como, já falamos um pouco no início, mas como que você enxerga a maturidade das empresas nessa dualidade? Ó, conseguimos falar sobre branding sem que as pessoas estejam enxergando o lado oposto à performance? Cara, eu acho que eu reconheço esse problema que eu reconhe isso é o letramento digital que eu comentei do mercado como um todo, né. E eu acho que esse é um problema, principalmente não, isso não é um problema do cliente, isso é um problema da falta de capacidade das empresas que operam nesse mercado, tá. Eh, e esse é o vamos dizer assim, esses são os culpados do cliente não entender direito, tá. Bem sinceramente, são os culpados para o cliente não entender direito. Porque assim, ó, pergunta simples, que tu pode fazer para o cliente mesmo, falar: "Amigo, qual foi a última empresa que você comprou sem você conhecer? Você compra de alguém que você não conhece? Então como é que eu vou fazer você fazer vender se ninguém te conhece?" Então não tem como. Então, já parte do princípio de que eu preciso primeiro apresentar essa empresa para os potenciais compradores. Isto é um processo de branding, né, que lá no modelo antigo a gente falava topo do funil, né, então eu preciso criar um aquário para eu poder pescar dentro. Se a empresa tem estratégia muito baixo de funil, ou seja, lá embaixo ela quer só pescar, vai chegar um momento que o aquário vai secar. Eu preciso criar o aquário para poder pescar dentro. Então, aonde que para mim é o problema desse mercado? É o cliente? Não. O cliente não tem obrigação de saber disso. Isso é problema dos fornecedores, que prometeram coisas que lá no início da internet se conseguia se fazer muito fácil, porque o espaço digital era pouco, operado, né. Então você botava anúncios, você tinha retorno, né, você tinha uma concorrência muito baixa. É exatamente o paralelo de quando aconteceu a TV. Então, lá atrás, quando a gente tinha TV, a gente fazia quem estava na TV vendia um monte, né, depois isso diminuiu, porque começou a entrar concorrência. E assim foi a mesma coisa no rádio para trás, e mais para trás foi no jornal, e a internet nada mais é do que um meio de comunicação, é simples. Então os primeiros entrantes tiveram esse benefício. Os fornecedores, por sua vez, começaram a operar e vender para o cliente que isso é fácil, que isso é simples, que qualquer um que fazer aconteceu que você não educou direito o seu próprio cliente e agora
está batendo diretamente a água na sua bunda de novo, entendeu? Ele tá te Então, cobrando o que você prometeu. o que o mercado prometeu, isso é uma Sim, promessa claro. de mercado. Então, assim, a gente vê em mercados um pouco mais maduros que isso já não é um grande problema, existe já o entendimento. Mercados menos maduros na fluência digital, isso ainda é um problema. E aí você tem e o culpado disso é quem operou o broker que opera esse mercado, que são as agências, mercado de criativo, mercado de performance, etcétera. Então, para mim, cara, a pergunta básica que você faz na frente do cliente quando ele fala isso, falar: "Meu amigo, você compra de alguém que você não conhece?" Pois é. Se não, por que que eu deveria comprar de você se eu não conheço de você? Se eu não conheço você, se eu não tenho um relacionamento, se eu não criei uma confiança suficiente para poder chegar num ponto de compra. Então, cara, eu preciso fazer esse processo de branding antes, não tem como a gente fazer, não tem outra saída para você, né. Aí tem um outro dado que eu acho muito relevante do B2B Institute, tá? Então b2binstitute.com é um maior instituto de pesquisa B2B do mundo, tá? Ele é um instituto financiado pelo LinkedIn. Então, eles lançaram uma pesquisa no finalzinho do ano passado, não foi no finalzinho, foi em outubro do ano 2025, que eles demonstraram por A mais B, olha que relevante isso, tá? É o estudo de compra B2B, tá? É específico para B2B. De tudo que eu faço, como é que eu chego numa empresa B2B, né, eu vendo para uma outra empresa. Existe uma pessoa do outro lado da outra empresa que vai te fazer o gate, né, vai te gatear se você é um bom fornecedor ou se você não é. De tudo que eu faço de criação de oportunidades, tá, dentro do processo com essa pessoa ou esse rapport com essa pessoa, só 5% desse 100% desse universo de 100% que eu fiz, está em algum tipo de momento de compra, Nossa. tá. Essa foi a pesquisa oficial dos maiores mercados do planeta. Então, vamos dar a hipotética que eu fiz 100 anúncios, 5 desses anúncios estão em momento de compra. Pela média e métrica de mercado, 5, um vai fechar uma venda. Então a cada 100 que eu faço, um fecha uma venda, né, de acordo com o teu mercado aí, de acordo com cada Claro. mercado tem uma métrica. Mas vamos dar esse exemplo. O que que acontece com os outros 95%, né? Os outros 95% destes compradores, eles vão para um processo de criação de aquário, ou seja, de desenvolvimento de processo de marca. Então esse dinheiro não está indo fora, esse dinheiro está construindo, porque no momento que esse comprador tiver uma demanda, ele precisa conectar com alguém. Então se eu tenho só 5% em momento de compra, eu tenho 95% que não tá. Então desses 95%, eu estou criando uma reserva de mercado futuro para quem tem a marca forte, Legal. entendeu? Viu? Então é por isso que a gente fala que branding forte tem reserva de mercado, porque Então, por causa disso, tá. Então claro, você existe. prepara. Você prepara. Então, cara, existem dados, mais dados, mais dados, mais dados no mundo que mostram que branding forte é o melhor modelo de negócio que existe. Sim. Com E branding outro forte, eu consigo colocar vários produtos, serviços, ofertas dentro de um mercado que já me confia, tá? legal. Digamos, você está falando que justamente o branding vai criar esse contexto, que é esse aquário, esse território, e eu vou conquistando pessoas que conectam com isso, né? E passou por aqui também o Marcelo Gil, ele é justamente também especialista na área de marcas e ele trabalha o conceito do Oxito Brand, né? Então, as marcas em questão de sentimentos e de emoções. E ele falou uma frase que eu falei, cara, isso eu vou repetir para o resto da vida, né? Gente, os clientes são emocionais, mas não irracionais. Cara, não adianta você dizer: "Não, então beleza, eu vou colocar", veja, se 5% nós temos de pessoas que estão dispostas a fechar, se eu só fazer Com anúncio de problema, né? Tô com um problema. algum problema, né. Então, se eu mando só anúncio de produto, 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 só estou trabalhando com esse 5% e deixando de criar aquário. Então, cara, É, como que você não vai ter um editorial, não vai ter, digamos, um trabalho de mostrar, ser conhecido, você estava falando, cara, se você não é conhecido, não vão te comprar, precisa depois ser relevante para também poder te comprar. Então,
Se eu trabalhar só com produto, que é o que a gente vê muito, né? Você entra no Instagram ou qualquer rede social do cliente, produto, 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 promoção, promoção, promoção. Falo, cara, não tem como você construir uma marca nesse ritmo, nessa direção, né? É muito difícil, cara. Assim, Que legal. a não ser que você seja 100% transacional e você não se importe com o equity futuro, que você não queira reservar mercado, aí você é 100% transacional. Só que aí você não tem branding, você não tem marca forte, né. Você tem aquilo que é muito conhecido, que é um sintoma, tá. É um sintoma que a gente identifica como marca forte, marca fraca, tá, que é muito simples de identificar. Quem tá ouvindo aí que tem marca pode fazer esse teste. Cara, se você tem muita comparação de preço, é porque a marca é fraca. Se você tem comparação de valor, valor significa aquilo que é valioso para o outro, você tem um branding forte. É fácil de fazer essa análise. Se você é muito transacional, se você tem que operar com muito desconto, se você tem que cara, você tem uma marca fraca, você tem uma oportunidade, tem dinheiro na mesa, se você fizer um trabalho de branding consistente, se você adicionar valor à sua marca, né, então e isso em indústrias escaláveis, quando eu tô falando, por exemplo, tem um caso de um cliente aí que a gente operou, cara, se eu aumentar 1% no valor da se eu quer dizer, se eu der 1% a menos de desconto dentro da cadência comercial dele, porque eu aumentei o valor de marca, ou seja, eu subi 1 ponto percentual de marca, e isso representa eu só dar 1% a menos de desconto dentro do setor, isso são bilhões de faturamento a mais. Porque é escala, entendeu? Perfeito. Sim. Escala. Então e mesmo às vezes por não escala, às vezes a gente tá falando de serviços mais especializados, que são menos escaláveis, então pega assim, pô, pra mim fechar eu tenho que dar 10, 20, 30% de desconto, escala pra toda a tua área comercial, aumenta o valor de marca, dou menos desconto. Isso é valor de branding. A galera É não isso se liga aí. que isso é valor de branding, né. Eu consigo Cara, que pegar legal. e entender, entende? Não, e principalmente, às vezes, dava o exemplo aí, a questão, por exemplo, do açúcar ou do arroz, né, cara? Você comprou por 5 centavos a mais, 10 centavos a mais o pacote de arroz ou de sal, né? Cara, porque a marca era conhecida, é que a pessoa enxerga só esses 5 centavos a mais que ela pagou. Só que para a empresa, justamente, que está trabalhando a um nível massivo, esse 5% é muito dinheiro, cara. Muita coisa, Então, cara, muita e coisa. tem a ver justamente esse valor é da marca. Porque se você compra, putz, minha mãe compra essa farinha, eu vou comprar a mesma. Pô, beleza, você levou pela marca. Ah, esse açúcar é melhor porque é a conhecida de sempre. E tá levando marca, né? E você pagou É um 5 atalho, centavos? é o Perfeito. atalho, Não, é o muito atalho. legal. É o Sim. atalho de que começa a fazer tudo sentido. Quando a gente adiciona scale up nessa brincadeira, a gente está falando de sinais que às vezes negócios tradicionais não conseguem ler, né. Mas de novo, não é a gente não tem mais o problema de justificar o valor de marcas fortes, hoje já não acontece mais esse problema. Cara, de novo, se o intermediário que está levando isso para o cliente fez o trabalho dele, que é explicar para o cliente, educar ele, né, no processo. Então aí não é um problema do cliente, é um problema de quem tá no intermediário no meio, né. As, as pessoas não nasceram sabendo o que é branding, a gente teve que lutar muito para fazer esse mercado e justamente quando, né, eu me lembro também épocas de agência de publicidade, quando você falava branding, ah, é logo e papelaria, eu falei, meu Deus do céu, imagina, né? Nós É, estávamos e em um lugar onde aí sim deveríamos estar sabendo de algo diferente. exatamente. Gustavo, no livro eu vi que você coloca ali, não precisamos falar das 8, porque senão vamos ficar aqui mais um episódio, né? Mas é que o branding, ele costura ou ele administra ou gerencia ou faz parte, digamos assim, desse potencial de 8 áreas dentro de uma empresa, né? Uhum. Qual que são essas áreas, né, para quem não lê o livro e que possa entender que justamente o branding é algo estratégico, é algo mais holístico, sistêmico, e realmente ela precisa passar por essas 8 áreas, né, que vocês colocam ali no livro. Exatamente. Então, na verdade, essa combinação depois pode até quem quiser conhecer um pouco mais a metodologia, entra no site da GH, tem todas essas intersecções, tá. Vou destacar algumas aqui, né. Então a gente tem, as matérias de CX, que a gente considera super relevantes, tá. Por que CX a gente considera relevante? Porque CX é Customer Experience. Então, imagina que dentro de principalmente empresas de tecnologia, a gente tem produtos digitais
que interagem com um humano-computador. Então você tem, de novo voltando ao exemplo do Nubank, você interage com a marca do Nubank através de um aplicativo. A capacidade que esse aplicativo tem de entregar uma boa experiência para você constrói marca, tá? Então, CX, que é essa experiência do cliente, não precisa ser só digital, tá? Pode ser físico, pode ser loja, pode ser qualquer coisa. A gente que trabalha mais no mercado de digital, né? Mais no mercado de scale-ups. Então, essa capacidade é uma grande matéria que a gente tem e que ela está muito concentrada, baseada naquele método que eu comentei antes do PLG, né? Que é o Product Led Growth. Então, esse produto digital, né? Isso que a gente chama essa interação. Imagina que toda a capacidade da empresa a oferecer um bom serviço está dentro de uma interação humano-computador, que é uma tela, tá. Hum. Então, ali é uma das grandes matérias. A outra matéria é tecnologia. O que que significa tecnologia? Significa, neste caso específico, MarTech, que é Marketing Technologies, tá, que é as tecnologias dentro do marketing. Então, historicamente, a gente nunca teve tanta oportunidade de receber sinais dos nossos clientes. Então o cliente, o teu ICP, ele te dá sinais, e a gente consegue ler esses sinais, interpretar esses sinais, tá, e construir estratégias através desses sinais. Então isso é uma coisa muito, muito relevante, certo? E aí a gente, né, com o advento de IA, inteligência artificial, que permeia tudo isso. Então se eu tenho uma brain tech muito estruturada, eu consigo usar a IA ainda melhor. A IA me ajuda a tirar insights desse bolo todo de informações, tá. Outra área que é super relevante pra gente é a área de pessoas. Por que que a gente trabalha por que que pra nós é uma área de pessoas é tão relevante, tá? Porque existe uma camada do branding, que a gente sempre fala: "Cara, branding é um processo de reputacional, processo de reputação". Ou seja, eu preciso que as pessoas que estejam dentro do negócio estejam muito, engajadas e aculturadas a essa propósito pró-cliente. Então as pessoas que eu tenho um trabalho de branding inside, ou seja, do trabalho dentro dessas companhias. Então vocês vão ver histórias muito normais, assim, acontecendo de funcionários que vêm para o negócio, tá, com participação. Por quê? Porque esse cara tá comprando aquela promessa que a gente tá fazendo para o mercado, o cara tá comprando o desejo de resolver o problema daquele cliente. Então eu preciso ter pessoas que estejam aculturadas a este propósito pró-cliente, tá. Então é esse que trabalha no capítulo de pessoas. E tem uma última que eu vou comentar aqui, que eu acho assim, ó, cara, esse é um segredo também, tá, que é a capacidade de white spacing, tá. White spacing, ele é ao meu ver, ele é a matéria mais relevante que nós temos dentro da Brand Tech. Porque imagine que o white spacing é uma matéria que a gente tem, que é a capacidade de eu testar novos mercados, tá. Existe um princípio dentro desse nosso mercado que a gente opera, que chama sigmoid curve. Então, todas as empresas passam por uma estratégia de sigmoid curve, que é como se fosse assim, ó, eu tenho uma curva S, tá? Uma curva S que sobe e chega num platô. Isso é qualquer produto, serviço ou oferta. Então, todas as empresas passam por isso, independente se você scale up ou não. Então, você cria um produto, você vai gastar para produzir esse produto e essa oferta, então você vai barrigar, tá? Dentro do faturamento. Esse produto começa a subir, 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 essa oferta, né? Até chegar num platô. O que que é o platô? É o mercado que construiu ofertas semelhantes, tá. O que que acontece nesse momento? Acontece nesse momento que a empresa, para se manter na frente, ela precisa já ter a próxima sigmoid curve já construída. Quando aquele produto começa a entrar em platô, eu já tenho que ter barrigada próxima para começar a subir. Isso é uma empresa infinita. Esse é o grande segredo dessas scale-ups. Uma empresa tradicional, normalmente ela faz isso de forma linear. Então ela faz esse gráfico em 2D. Então ela tem lançamentos em 2D. Uma scale-up, uma empresa que trabalha no mercado de tech, ela faz esse gráfico em 3D em múltiplas dimensões. Então eu tenho a capacidade de fazer vários sigmoid curves ao mesmo tempo. Isso é white space, tá? Então é a capacidade de eu usar a marca que eu tenho e testar mercados rapidamente com esta marca, para ver se ele tem tração, para ver se aquele para falar: "Cara, espera aí,
tem o Joãozinho lá da Bahia, por exemplo, que quem sabe esse público me interessa e quem sabe ele enxergue no meu produto, ó, ele tem esse problema também, meu produto também resolve esse problema, eu vou tentar atacar ele lá, vou tentar construir um posicionamento para ele para ver se funciona. Eu vou lá com uma sigmoica, eu jogo nesse white space novo e eu crio um ICP novo para mim poder atacar, tá? As scale-ups, elas têm a capacidade de fazer isso em escala. Isso faz parte da natureza de uma scale-up. Ela testa coisa nova no mercado o tempo todo. E isso é uma profissão, é um job description, uma profissão de scale-up. É uma profissão. Ele combina a galera de growth, tá, que é esses caras que pensam em atalho, ele fez assim: "Cara, espera aí, tem tem um público dentro do Facebook Comunidades que eu poderia criar uma oferta para aqueles caras lá. Vamos testar? Quanto custa? 5.000, então testa". Eu vou lá e crio essa oferta para esses caras e eu descobri um white space, um mercado em branco, tá. Outro exemplo clássico de white spaces é o seguinte, tá, que é esse é o que mais acontece na verdade. Então imagina que eu tenho uma grande empresa, como uma Apple, por exemplo, tá, ou um Itaú, tá. Aonde foi que surgiu o Nubank? No vácuo das grandonas, no vácuo do Itaú. Legal. O mercado de cartão de crédito já existia há muitos anos. Mas como para o Itaú, para o Bradesco, para o Santander, é muito difícil dele fazer um movimento de mercado, dele testar coisa nova, porque ele está muito estabelecido, ele é muito grande, ele é um transatlântico, uma startup pega aquele problema no vácuo do grande, que já tem um mercado criado e serve com uma solução melhor. Isso é o white space, tá? Legal. Então, essa capacidade de você, primeiro, encontrar mercados que você não atuava, segundo, operar dentro de áreas de sombra que os grandes de mercado não conseguem ser rápidos o suficiente para suprir, é onde é que acontece o white space. Para você fazer isso, meu amigo, você tem que ter várias capacidades dentro da companhia. Você tem que ter uma cultura de pessoas que têm a cabeça e o mindset de growth para poder fazer isso. Senão você não consegue operar nesse modelo. Legal. Nossa, agora me explodiu a cabeça de um monte de coisas aqui. Eu não quero te roubar tanto tempo assim, mas eu vou incluir mais uma pergunta aqui, porque agora montando, né, justamente a partir do que você está falando agora, né? Há um bom tempo atrás eu via uma pesquisa ali em relação às startups e falava que 80% das startups morria por causa de o produto ou serviço não ser necessário no mercado, não ser, né, digamos, não tem alguém do outro lado querendo comprar, né? E justamente escutando um podcast desses dias, tinha também um profissional da área de branding, falava o seguinte, ó, você precisa ser eh, 100% necessário, irresistivelmente necessário para que realmente uma marca exista, digamos assim. Tudo bem, você precisa da marca, sim, e é necessário você construí-la. Agora, primeiramente, você tem que ser 100% necessário, né? E agora que você falou justamente desse espaços em brancos, né? Como que a gente realmente evita também que uma startup talvez nasça assim e morra, ou talvez até prepare o terreno assim, eu quero me vender aqui a 2 milhões, mas eu sei que ela é uma empresa que vai morrer, digamos assim, eu já sei que ela vai morrer, mas eu levo ela para o momento da venda, digamos assim, de conseguir aquilo que eu quero e depois que o comprador se vire, né? Como que eu faço para não cair nisso? Porque daí, não sei qual que é o propósito, né? Mas não é para o cliente nesse caso, né? Essa pergunta é complicada essa pergunta, hein. Na verdade, assim, ó, o que que acontece, ó, isso é a minha experiência de anos, tá, a GH mesmo é uma venture builder, né, então a gente já construiu várias empresas, ajudou várias outras empresas a modelar seus negócios, a construir o white space, a mostrar esse white space, né, a gente faz esse white space mais do que às vezes as a service para as companhias, né. Então, cara, o que que eu digo assim, ó, um comprador, um investidor, etcétera, cara, normalmente esses caras eles não são burros. Não. Eles não são burros, cara, entendeu? Eles precisam enxergar e você como fundador, você como empresário, você tem que conseguir provar que aquele mercado que você está endereçando, ele existe. A gente nesse nosso mundo chama isso de TAM, que é Total Addressable Market.
Dentro do TAM, então imagina assim, ó, existe um mercado, tá, que a gente chama de TAM, que é Total Addressable Market, TAM, que é o tamanho daquele mercado que a gente está entrando. Então vamos dar exemplo de novo do Nubank nos cartões de crédito. Então, o tamanho do mercado de cartões de crédito naquele momento que o Nubank entrou era trilhões de dólares. Era gigantesco. Mas o Nubank não vai atacar aquele mercado. Ele vai ter um mercado que é o Serviceable Addressable Market, que é o SAM, Serviceable Addressable Market, que é um mercado menor. Então eu tenho o TAM, que é desse tamanho, 1 trilhão, e eu tenho o SAM, que é pequenininho, que é o mercado que eu quero atacar, e é o mercado propósito pro cliente. Então, dentro do grande mercado de cartão de crédito, eu não quero o cliente premium. Lembra lá, o Nubank não começou com premium. Eu Não. quero o mercado de 17 a 25 anos, que é um cara que o bancão não tá olhando, é um cara que tá começando a vida profissional dele, que ele precisa controlar gasto, portanto vou fazer um cartão de fácil acesso, portanto vou facilitar o crédito dele, portanto vou construir uma feature que vai ajudar ele a entender o perfil do gasto dele dentro do aplicativo, que foi a grande inovação do Nubank. Ele separava o cartão de crédito por gasto de comida, gasto de carro, que era inicialmente planilhado manualmente pela equipe do Nubank. Então veja bem, eu tenho um grande mercado, eu escolhi o mercado do propósito pro cliente para atacar, eu construí um posicionamento, uma estratégia, um produto, serviço para atacar ele, entendeu? Então, por que que eu tô te dizendo isso? Porque normalmente, pelo menos na minha experiência, o cara que tá do outro lado comprando, ele enxerga este dado, tá? Se não, aí são os emocionados do mercado, entendeu? A galera emocionada, assim, ah, legal, existe o mercado aqui, vou atacar. Mas normalmente existem muitos dados por trás desse negócio, tá? Cara, eu tô há 20 e tantos anos no mercado de inovação, tecnologia, e etc. Tem muita gente, especialmente naquela época, uns 3, 4 anos atrás, quando a gente teve o boom aqui de investimentos no Brasil, que a gente estava com valuations, né, com os valores de companhia muito inflados. Ou seja, nós tínhamos o acesso a capital, muito alto no Brasil, os fundos precisavam desovar esse dinheiro desses investidores em empresas, tá, porque era grande aposta, só que aí na minha leitura, tá, vindo do Vale, vindo de São Francisco, os próprios fundos de investimento, não todos, claro, né, os próprios VCs não estavam preparados, tá, pra fazer as decisões de quais as melhores empresas a investir. E o mercado de founders e soluções, as startups mesmo, pior ainda, estavam despreparados para receber o investimento, entendeu? Elas não conseguiam, porque isso ninguém é difícil de ensinar esse negócio Não, de claro. você tem que ter um ecossistema funcionando, entendeu? Tô lá no Vale, lá no Texas, em Austin, lá em Miami, você tem ecossistemas de empresários e de empresas de startups scale-up acontecendo, né. Eu tenho sucesso na minha empresa, eu vendi a minha empresa, é minha obrigação eu pegar parte desse dinheiro e investir mais 10. É assim que funciona o Vale, tá, é assim que funciona São Francisco. Então eu tive sucesso, legal, então eu vou investir nos próximos 10 founders, eu vou ensinar eles a fazer o que eu fiz. Isso está começando agora aqui no Brasil, tá, eu enxergo isso, que isso está melhorando. Então, logo depois desse boom que teve, a gente começou a ver a maturidade do mercado de startups, scale-ups, de investidores, VCs e fundos a ficar um pouco mais maduro, tá. Não buscar somente o PPT bonito e a ideia que parecia ser maravilhosa, mas olhar para de fato o TAM, olhar para o SOM, olhar para o SAM, que é o Addressable Market, e olhar para a capacidade da modelagem de negócio gerar um caixa positivo, um caixa saudável para a companhia, né, que ela consiga se sustentar. Então, Perfeito, perfeito. e aí nisso Eu eu puxei a marca. sim, não, eu perguntei ali porque realmente por tudo que você estava comentando, me surgiu essa dúvida, e agora entendo também que o que está pagando o cara é aquele conhecimento, é aquela pesquisa que aquela empresa já fez. Talvez a empresa não vai permanecer, mas o conteúdo, aquele perfil que ele criou, aquele mercado que ele já pesquisou,
é tudo isso que ela está comprando, independente se aquela marca vai existir no futuro. Então, ela pode assumir e colocar em uma empresa maior que ela tem em outro segmento, digamos assim. Ela reaproveita aquele conhecimento aonde que ele quer colocar. Então, é isso que ele está comprando de fato e não de a empresa em si, né? Mas é legal, né, ver essa questão. Não, isso tem muitos casos, cara. Tem muitos casos de que, por exemplo, a empresa ela conseguiu quebrar uma bolha, tá? Isso também acontece muito. A startup, às vezes, ela consegue quebrar uma bolha que a grande empresa não consegue, tá? Então eu quero atacar aquele público específico. Tem várias empresas aqui no Brasil, vou dar um exemplo aqui no Brasil sem citar nomes, tá? Mas tem algumas empresas no Brasil, por exemplo, que são grandes players dentro do mercado de contabilidade. Então imagina do que vem na tua cabeça do arquétipo do contador, né? É um cara dentro de uma mesinha cheio de papel, né, mexendo em planilha do Excel e meio atrapalhado e com certeza não digital. Eu tenho várias startups ao longo da história que tentaram atacar esse cara e também a empresa grande. A grande empresa de tecnologia sempre quis que o contador representasse ela, mas como ela é uma empresa grande, para ela se movimentar para poder adicionar esse ICP, esse cliente dentro do rol dela de marca, é muito caro, é muito difícil. Então ela vai lá, uma startup que é focadinha no contador, ela vai lá, quebra essa bolha. De uma hora para outra, essa startup que conseguiu quebrar a bolha e conseguiu conversar com o contador se torna altamente atraente para a grandona de tecnologia comprar. Com certeza. Ela tem valor. E não é o mesmo valor que, quem sabe, o cliente do lado de cá enxerga. É um valor para uma estratégia de negócio, de quebrar uma bolha para um ICP para falar com aqueles caras. Perfeito. Então aí já não é para o cliente final, mas é justamente para outro cliente, né, que é indireto, vamos dizer assim, que não foi para isso que foi criado a empresa, mas a empresa de fato traz valor para ele, né? Então, não, muito legal. E eu queria, né, aproveitando já que também estamos quase aí chegando ao nosso tempo, você comentou que vocês quando lançaram um Brand Tech, o livro, né, vocês trouxeram essa metodologia e agora, não sei quando que vai ser, você nos conta ali, mas quando que vocês vão lançar essa revisão dessa metodologia e que coisas, digamos assim, mudaram depois de eu não lembro agora quando que foi que vocês lançaram o livro, mas digamos assim, quando, nesse tempo que tem do livro do primeiro a esse segundo, que mudou ou quais são as grandes mudanças que o branding ou o brand tech tem que ver, nesse mercado? Boa. Bom, a gente começou a escrever o livro 1 em 2019. Ele foi lançado em 2022, lá nos Estados Unidos, 2023 aqui no Brasil, se eu não me engano foi isso. Cara, o que que não existia? Primeiro que nós estávamos no meio da pandemia, né, então a gente passou por isso, né, lembra? Gente, faz faz 5 anos atrás a Logo gente passou ali, né? logo ali, entendeu? Um negócio maluco que a gente passou que a gente esquece que isso aconteceu. Mas a gente estava o mundo estava vivendo esse negócio que nunca tinha vivido, né, o advento do digital subiu absolutamente, absurdamente, então a gente sempre fala, né, o 2030 ficou muito mais próximo, 2035 ficou muito mais próximo num curto espaço de tempo, né. Então, isso é a primeira coisa, a velocidade, a agilidade, né, e não só da que a empresa tem que ter, mas a agili de novo, quando a gente fala de brand, a gente fala de marca, a gente não fala só sobre a empresa, a gente fala sobre o comprador, ou seja, vis-à-vis todos nós. Nós, como consumidores, exigimos ofertas mais ágeis, exigimos velocidade, exigimos inovação na velocidade dessas ofertas, né. A gente exige uma comunicação mais ousada para esse ecossistema. Então, para mim, uma das grandes mudanças são essas, e a segunda, que é avassaladora, totalmente, que é a inteligência artificial, né. Então a IA, ela tem vários papéis que ela tá tomando, né, e ela tá mudando todo o mercado, de para todos os setores, né. O que não muda? Não muda é humano, não muda. Humano todos nós precisamos de um atalho para lembrar de algumas coisas. Eu preciso, para comparar A com B, eu preciso de uma marca, eu preciso de um branding para comparar A com B. Então, isso não muda. Agora, o que leva a gente a achar uma marca melhor ou pior, isso muda, que aí é comportamento, e aí a gente precisa atualizar a metodologia, tá? Então, para mim, o que mais tem impacto hoje em dia é o que a gente chama de AEO, né? Que é o Answer Engine Optimization, ou seja, é a capacidade que a marca tem de, por exemplo, estar bem posicionada
lá no buscador do LLM, lá no OpenAI, lá no ChatGPT, lá no Claude, lá no Gemini, tá. Então imagina que a gente está vivendo uma mudança de comportamento tal qual como a gente viveu 2005, 2006, 2007, 2008, quando veio o Google. Então, se a gente parar para analisar como que eu fazia para achar alguma coisa ou para tomar uma decisão de uma marca boa ou ruim, lá atrás em 2003. Cara, não existia buscadores do jeito que a gente tem estruturado hoje, era bem mais simples. Depois entrou social media, depois entrou influenciador, depois entrou a era da influência, né, então foi entrando várias coisas que foram mudando o comportamento ao longo do tempo. O AEO ou GEO, que é Generative Engine Optimization, né, que é o mesmo termo para os 2, é só 2 formas de falar, para mim, é essa mudança comportamental que a gente está revivendo agora. Então um consumidor, ele vai no ChatGPT e pergunta: "Qual o melhor celular para mim comprar para isso, isso e isso?". O ChatGPT tem um contexto sobre você e vai te dar uma resposta baseada no teu contexto. Se eu buscar no Claude, que eu também tenho acesso no Gemini, a mesma pergunta, pode ser que ele me dê uma outra resposta. Sim. Então, a capacidade que essa marca tem de ser lembrada pela LLM e recomendada pela LLM, para mim é uma grande mudança que a gente tem pela frente e é uma grande matéria que vai perdurar para os próximos 10, 12, 15 anos, que a gente vai estar falando de branding, assim como a gente falou de SEO lá atrás. A SEO a Claro. gente até hoje, né, opera, a gente tem uma grande parcela ainda que opera dentro de SEO. De orgânico, né, de pesquisas orgânicas, de comparativos, etcétera. Então faz parte do comportamento humano, tá. Então eu assim, e eu quero dar uma ferramenta pra galera que tá começando isso e fala: "Puta, mas é verdade, né, que sabe, nunca pensei nisso, como é que a marca tá aparecendo", tá. Minha recomendação, tá, vai teste uma ferramenta chamada HubSpot. HubSpot é uma ferramenta gratuita para você conseguir analisar, por exemplo, a saúde ou como é que a marca que você tem, o teu negócio está ranqueando dentro de essas LLMs. Ele te dá essa ferramenta gratuita, só buscar aí HubSpot AIO, AEO no Google, que você vai achar ou uma LLM, se você dá essa, né, em qualquer uma das 2 que você busca aí, você já vai achar e vai ter várias ferramentas gratuitas, sem custo nenhum, que você vai lá, testa, coloca e você já começa a interpretar e se começa a viver essa nova era que é o novo Google, né, os novos Googles, né, das inteligências artificiais. Então isso vai impactar diretamente em como a gente, em como a gente toma decisões, tá. Isso para empresas, isso para negócios, isso para B2C, para B2B, cara, praticamente todas as áreas decisivas, né. Se a gente tinha um dado aí, não lembro por onde que foi, que eu tinha 30 a 35% de todo o tráfego de LLM no mundo vindo para pesquisas psicológicas ou médicas, se as pessoas estão confiando, cara, a sua saúde, tanto mental quanto física, a uma LLM, isso é um impacto direto em como a gente vai consumir marca no futuro, né. O que aquele bicho ali dizer pra você, cara, provavelmente você tem alta intensidade de confiar naquilo, alta probabilidade de confiar naquilo que ela tá te dizendo, né. Legal. E isso é marca criada também por parte das empresas das LLMs, né, digamos ali, os caras que eles fizeram o trabalho deles também, né, hoje continuam fazendo, com certeza, né. Com certeza. Cara, muito legal e que bom, isso na segunda edição do livro vai vir já com esse Vai. contexto embutido, digamos. Vai vir atualização, a metodologia ela tá planejada, a gente já tá trabalhando ela, então, como é que a gente trabalha uma metodologia, né, a galera pergunta: "Ah, mas tá, mas como é que vocês fazem uma metodologia, cara?". A gente testa, porque a gente é uma scale up. A gente lembra que eu falei que a gente testa as coisas? Pois é, a gente testa. Então a gente vai descrevendo a metodologia, a gente estuda, entende comportamento, faz pesquisa e a gente usa os nossos próprios clientes para testar essas novas metodologias. E a gente vai tomando nota cientificamente do que está acontecendo e o que não está acontecendo. Quando a gente tem um modelo que a gente consegue replicar ele, que significa que a gente está chegando numa maturidade e a gente então aplica uma metodologia. Eu acredito que até agosto, outubro do ano que vem, a gente já deva ter a metodologia 100% testada, né, para a gente poder publicar ela, pra todo mundo poder usar. A metodologia da BrandTech 1, né, que a gente chama, né, BrandTech hoje, a BrandTech, ela é usada em todo o planeta, então a gente tem ela free for use, não é só a gente que pode utilizar, é qualquer um que queira utilizar a BrandTech, ele pode utilizar de maneira gratuita, né, para suas consultorias, para suas agências, enfim, né. Então a gente abre o Legal. modelo para todo mundo.
Legal. E bom, esse eu acho que é mais que um presente, né, que vocês estão fazendo e estão deixando e construindo esse legado. E Gustavo, só para que a gente possa realmente fechar, bom, como que as pessoas podem encontrar vocês? Como podem também aprender mais sobre as Brandtechs ou sobre o branding na perspectiva que você enxerga que tem que também, que podem aprender. Então, se você tiver aí um lugar, obviamente digamos, as redes e os canais de vocês, mas também se você tem algum outro lugar que as pessoas, olha, faz isso ou busca esse portal, como você colocou ali também, o B2B Institute, ou se tem algum outro lugar também para a gente poder aprofundar. E depois, se você quiser deixar alguma mensagem final, já fechamos aí com você e deixamos aí essa nossa conversa, mas claramente é só o começo. Depois, quando sair a segunda metodologia, a gente marca de novo aí para conversar. Boa, não, com certeza. Assim, como é que eu recomendaria? Vou recomendar alguns canais, tá? Porque assim, os sócios da GH, a gente é nerd por natureza e a gente adora ser nerd, tá? Então a gente realmente estuda muito o que está acontecendo, o que está saindo. A gente tem várias fontes de estudo, né? Inclusive nossos estudos próprios, né? Que a gente faz com os nossos clientes. Então, existem vários canais que a gente mesmo publica. Então, por exemplo, o meu LinkedIn pessoal, eu tô toda hora publicando coisa que são pensamentos que a gente tem, às vezes, originais, de coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. A gente vai publicando essas histórias que depois vão compor a metodologia. Então, fica um convite tanto para o meu site, gustavoanzel.com, quanto para o meu LinkedIn, LinkedIn/Gustavo Anzel, tá? Nós temos um blog da GH, que é só entrar no site ghbrandtech.com, vai lá e clica em blog, a gente publica várias coisas lá também, e aí se quiser mais fácil, mais conteúdos mais fáceis para você ser lembrado, Instagram da GH, LinkedIn da GH, tá? Recomendaria também seguir o meu sócio, que é o Thiago Denardim, tá? Então é só buscar ele, Thiago Denardim, vocês vão achar. Ele também publica muita coisa sobre branding. Ele é o diretor da vertical de branding aqui da GH, então ele transpira o tempo todo metodologia de branding. Também sugeriria vocês, se quiserem conhecer um pouco mais a metodologia de growth, que é outro pensamento. Nós temos nosso sócio aqui que chama Joabel Casper, procura ele aí também, vocês vão achar. Ele publica muita coisa, ele tem um canal no YouTube que ele publica o tempo todo sobre growth lá, ele faz vídeos Legal. longos sobre growth, que é bem legal. Tem o nosso outro sócio, que é o Thiago Oliveira, tá? O Thiago Oliveira, ele é coautor do livro da Brandtech, junto comigo, com o Thiago Denardim. Então, ele trabalha muito com a parte de interface, com a parte de tecnologia. E o nosso outro sócio, que é o Douglas Marques, que ele trabalha na parte de pessoas, então na parte interna, tá? Que é mais dentro do modelo. Então, vê assim, os nossos próprios sócios aqui, eles têm as especialidades que a gente olha, não todas, claro, mas várias especialidades que a gente foi se aprofundando em cada uma delas, né. Então, quando eu tenho um desafio de pessoas, como é que eu faço para isso entrar dentro da pessoa, a gente chama o Douglas. Quando eu tenho um desafio de como é que eu transfiro isso para um produto, eu chamo o Thiago, né. Então a gente vai conversando sobre tudo isso dentro dessa modelagem, tá. Então são conteúdos que eu sempre recomendo, que aí busquem nas redes, a gente produz muita coisa, tá. Legal. Então, de mensagem final, tá, gente, o que que eu diria assim, né. Branding é o melhor modelo de negócio que existe. Quanto mais eu estudo essa matéria, quanto mais eu estudo esse negócio, e eu já estou estudando isso há 20 e tantos anos, mais eu sou convencido que não existe nenhuma estratégia de negócio mais forte que você construir uma marca forte. Todas as evidências científicas, todos os números globais, todas as empresas que a gente estuda apontam a gente para o mesmo caminho. Ter uma marca forte garante que você tenha uma reserva de mercado e que você tenha uma continuidade no seu negócio por muitos e muitos anos, que você mantenha uma margem saudável, que você consiga operar no mercado, mesmo com todos os bumps que o mercado ele dá, por exemplo, agora com IA, todos os mercados estão mudando. Cara, quem tem marca forte sente menos esse impacto, né? Claro. Então, branding é o melhor modelo de negócio que existe. Legal, muito obrigado, Gustavo. E bom, espero que todos os que estão ali tenham aproveitado. Com certeza a gente vai voltar a conversar. Vamos aprofundar aí no que podemos, né, trazer aqui também através desse canal, através do Instagram. Eu sempre gosto também, assim como você, trazer reflexões, né, trazer essa ideia de que
não é trazer a receita mágica, aquela receita de bolo que serve para todo mundo, mas é, olha, sabia disso? Então, agora enxergue teu negócio com esse novo conhecimento, enxergue teu negócio através da tua marca, através desse novo, essa nova ferramenta. Eu acho que essa é a melhor estratégia que nós podemos ter. Eu falo que eu faço branding para adultos, né? Para pessoas que vão pegar aquele conteúdo e vão aplicar por si próprios, né? Dentro das suas empresas. Então, muito obrigado, Gustavo, né? Que não seja a última vez e até outra oportunidade, então. Eu que agradeço. Estamos sempre aí disponíveis. E, cara, quem quiser falar comigo, só me chama. Beleza. Muito obrigado, Gustavo. Até a Valeu, próxima. até mais, gente. Tchau, Obrigado. tchau. Pessoal, que aula, né? Quantas coisas que a gente conseguiu enxergar de oportunidades. Vejam quanta coisa o branding pode contribuir realmente assim ao curto prazo, a parte da performance, realmente aquilo que teu negócio está fazendo hoje e não só ao longo prazo. Então, espero que vocês tenham gostado. Curte ali esse vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e vamos aí acompanhando, né, vocês justamente nessa construção de marcas fortes, de marcas que realmente entreguem valor. Então, até o próximo episódio e tchau. Lomcast.